Em relação à formação de quadrilha, a gente percebeu que na última sessão discutiu-se bastante isso. A ministra Carmen Lúcia e a ministra Rosa Weber disseram que não tem comprovação de formação de quadrilha. Isso é um indicativo de que o ex-ministro, o ex-chefe da Casa Civil, José Dirceu, pode ser absolvido por isso, por esse crime? Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha, é muito difícil a gente fazer projeção sobre figuras individuais, porque neste caso, como deve ser em todo processo penal, a conduta de cada pessoa é avaliada de maneira individualizada por cada um dos ministros. E aí entram não só questões sobre a consideração jurídica dos delitos em abstrato, como também sobre a existência de provas em relação a cada um deles. Então, fazer projeções é muito arriscado, principalmente a respeito de um réu que não foi até aqui julgado em nenhuma outra fatia, né? O ministro Joaquim Barbosa já deu claros sinais de que entende que há um envolvimento do José Dirceu no esquema, mas os outros ministros até agora não falaram muito a esse respeito. O que a gente pode dizer sobre o crime de quadrilha e qual é a dúvida jurídica que há nesse caso sobre o crime de quadrilha ou as duas posições? Crimes podem ser cometidos ou individualmente ou por mais pessoas, né? Nem toda vez que um crime é cometido por múltiplas pessoas, há formação de quadrilha. Muitas vezes há simplesmente um concurso de agentes, como a gente chama. Duas pessoas episodicamente se reúnem para praticar, duas ou mais pessoas episodicamente se reúnem para praticar uma infração penal. A formação de quadrilha exige que essa reunião de 4 pessoas ou mais tenha um nível de estabilidade e permanência no tempo que a torne um fator de perigo social que não se confunde com os crimes que ela eventualmente venha a praticar, né? Então, uma grande organização criminosa é em si mesma um perigo para a sociedade, independentemente de em um ano ela cometer 3, 4 ou 5 crimes, né? A sua própria existência permanente, estável, com o objetivo primordial de cometer crimes é um fator de desassossego social. Neste caso aqui, o que está sendo debatido no tribunal é se todas essas pessoas, esses 38 acusados que estão sendo aqui julgados, tinham uma associação suficientemente estável, permanente, com o objetivo de prática de um número indeterminado de delitos que permitisse configurar todos eles como uma quadrilha. Eu posso ter a configuração da quadrilha em relação a núcleos menores em que esse tipo de estabilidade, permanência e práticas reiteradas delitivas seja mais evidente. Quando analisadas as condutas de alguns dos sócios de certas empresas que estão envolvidas no esquema do mensalão, alguns ministros ontem e anteontem mencionaram, por exemplo, o fato de que tal ou qual empresa seria uma lavanderia profissional de dinheiro, né? Ali, evidentemente, entende-se que está configurado um crime de quadrilha a depender do número de envolvidos. Mas isso não significa dizer que, em relação ao grande esquema que envolve os 38 acusados, que, portanto, vai desde a cúpula política até os assessores parlamentares que estão sendo julgados lá na outra ponta do chamado Valério Duto, houvesse o mesmo grau de estabilidade, permanência com o objetivo de prática reiterada de delitos. O que as ministras Rosa Weber e Carmen Lúcia disseram é que, no entender delas, embora eu possa até conceber que há quadrilhas menores, isso não necessariamente constitui por si só a grande quadrilha, que é um dos elementos importantes da acusação. E essa vai ser uma tese que, enfim, vai ser testada no momento em que você chegar às pessoas cujo envolvimento pela quadrilha deve-se única e exclusivamente, segundo a acusação, pela pertença nessa quadrilha maior e não nos núcleos menores, como é o caso do núcleo político acusado de corrupção ativa e de quadrilha, que será julgado a partir da semana que vem, porque a constituição dessas pessoas em uma quadrilha depende, segundo a acusação, do seu efetivo vínculo estável com o fim de cometer delitos, com todos os demais que foram até aqui julgados. Então isso é de fato um capítulo importante e que ainda está em aberto porque não houve em relação às pessoas do núcleo político nenhum pronunciamento mais contundente do tribunal até agora, em matéria principalmente
de análise de provas, que é determinante para a gente saber da possibilidade de êxito da condenação.